Olá, pessoal. Dando continuidade à nossa disciplina, hoje nós vamos falar de caracterização de efluentes e parâmetros de poluição. Basicamente, vamos dar alguns detalhes de como se dá, como se compõe esgoto, e vocês vão ver que é em torno de 0,1% de material sólido, né? O restante é basicamente a composição da nossa água potável. Tá? A gente vai falar de alguns parâmetros de poluição que coincidem, inclusive, com parâmetros de qualidade da água, tá? E esses parâmetros de poluição de esgoto, e alguns conceitos e definições. E vamos começar pela definição de água residuária ou efluente, que é o termo utilizado para caracterizar o esgoto, os despejos provenientes de uso da água, né? Seja esse uso doméstico, seja ele comercial, industrial, agrícola, orgânico, enfim, qualquer despejo de água após o seu uso é água residuária. É o resíduo, é aquela água com resíduo adicionada, no qual o resíduo da atividade no qual ela foi empregada está inclusa nessa água. Então, água residuária, esse efluente, tá? É um termo utilizado também para o esgoto. Aqui nós temos também alguns conceitos básicos, né, por definição dessa NBR aí de 1986, eu acredito até que tem uma atualizada, mas os conceitos, tá, são basicamente os mesmos. Onde a gente tem o conceito de esgoto sanitário, que é aquele constituído de esgoto doméstico e industrial, tá? Água de filtração e a contribuição pluvial parasitária, que é uma contribuição pluvial que, não, a princípio, ela está num lugar que não deveria. Ela entra na linha de esgoto, enquanto era para ter uma linha específica para essa água pluvial. Tem o esgoto doméstico, tá? Que é só o despejo líquido resultante do uso das atividades de higiene, tá? Os dia a dia nosso. E esgoto industrial, o despejo líquido resultante da atividade industrial. Esses conceitos não são nada complexos, né, pessoal? Bem básico. Contudo, é importante essas definições, todo para a questão de regulamentação, tá? Água de filtração é toda a água que proveniente do subsolo, indesejável no sistema separador que penetra nas canalizações. Mais uma vez, aquela água que não é previsto no recolhimento do esgoto, tá? Basicamente, essas águas de filtração, e a gente falou ainda há pouco também da água de parasitária, são efluentes, são contribuições, tá? Que elas não estão dentro do projeto, então acabam sendo um problema. Tá? Contribuição pluvial parasitária, aquilo que já antecipei para vocês, que é a parcela deflúvio, né, superficial, inevitavelmente absorvida pela rede coletora de esgoto sanitário. Tá? É muito natural, sobretudo aqui em São Luís, quando a gente tem essas estações de tratamento de esgoto, a gente tem, isso gera um problema. Qual o problema? As estações, em geral, as estações de tratamento de esgoto ou de efluente industrial, elas são, em sua maioria, são por sistemas biológicos, seja ele anaeróbio, seja ele aeróbio ou misto, né, usando aeróbio e anaeróbio. Tá? O que acontece? Naturalmente, como a gente tem um sistema que é biológico, há necessidade de manutenção desses micro-organismos. E esses micro-organismos, para eles serem mantidos vivos, digamos assim, eles precisam de nutrientes. Qual é o problema dessa contribuição pluvial? É que eu tenho uma demanda, eu aumento consideravelmente a demanda de esgoto, tá? Na bomba elevatória, na entrada da estação de tratamento de esgoto. Contudo, eu não aumento a demanda orgânica, a demanda de material a ser degradado, tá? E qual é o problema disso? É que o meu sistema biológico não terá nutrientes necessários para acontecer a degradação desse esgoto, porque ele está muito diluído pelas águas das chuvas. Por isso é o problema dessa contribuição pluvial parasitária. Mas ela é uma realidade dentro do sistema de esgotos das grandes cidades, sobretudo aqui de São Luís. Tá? Eu gosto muito desse gráfico, desse slide, que ele dá uma percepção interessante. Olha a formação do esgoto. Eu tenho 99,9% de água e mais 0,1% de sólido. Beleza? Eu até falei, eu acho que em uma das aulas, eu falei que era 0,01. Desculpa, o correto é esse, 0,1%. Mas o que a gente pode tirar dessa figura, pessoal? Que a diferença do esgoto para a água potável, para a água residuária, para a água potável,
é 0,1% de sólido. Tá? E aonde é que é adquirido esse 0,1% de sólidos? Tá? Esses sólidos vai ter uma composição gigantesca, sólidos orgânicos, inorgânicos, suspensos e dissolvidos, micro-organismos. Tudo está incluso dentro desse conceito, dessa classificação geral de sólidos. E o que é? O que são esses 0,1% que transforma a água potável, a água que nós bebemos, em esgoto, em água residuária? É a ação de tomar banho, é a ação de usar o sanitário, lavar a casa para quem lava com água, todo e outro consumo em sua casa ou no seu local de trabalho, na indústria, no escritório, que está essa contribuição de 0,1% de sólido. É interessante, esse aqui é o que eu acho interessante aqui, de 0,1% do sólido é a diferença que transforma a água potável numa água residuária. Porque a água que nós recebemos em casa é uma água potável, independente do uso que tu dares a ela. Tá? A água que tu recebe na fábrica, tá? A princípio ela é potável, tá? Dependendo da especificidade da utilização, é uma água potável. Então, todo esgoto, claro, pessoal, que isso aí não é tabelado 0,1%, não, mas é aproximado. É nessa faixa. É uma fração, em termos percentuais, irrisórios, mas em termos de perturbação da qualidade de uma água potável, é um impacto considerável. Ok? Então, aí a gente tem essa figura mostrando isso, que a gente tem a água com uma pequena percentual de sólidos que gera poluição e, por isso, a necessidade do tratamento dessa água. Tá? Aí, esses sólidos são formados por esses 0,1% sólidos orgânicos, inorgânicos, sólidos suspensos, dissolvidos, colóides, que a gente já falou anteriormente, e micro-organismos. Aí a gente tem uma infinidade de micro-organismos. Claro que nós vamos falar um pouco de forma mais detalhada sobre isso. Tá? Nesses sólidos, como falei, tem suspensos, dissolvidos e matéria orgânica. Tá? Dentro da matéria orgânica, do grupo de matéria orgânica, a gente vai ter aí um percentual em torno de 40%. Pessoal, isso é aproximado, tá bom? Isso vai variar dependendo do perfil de água residuária, do perfil da cidade de onde vem essa água residuária, do perfil ou da atividade industrial que da onde vem essa água residuária, mas é só uma média. Desculpa. Então, a proteína é cerca de 40%, tá? Vou ter carboidrato 20% a 50%. Vejam a amplitude do percentual de 20% a 50%, uma variação aí de 30%. Então, a gente tem gordura e óleos e gorduras e graxas, sei lá, aproximadamente 10%. E ainda tem ureia, surfactantes, fenóis, pesticidas e outros. Dentro disso também, nós temos nutrientes, tá? Basicamente, nitrogênio e fósforo, que são necessários, inclusive, para a degradação do poluente. São necessários para dentro da estação de tratamento de efluentes industriais ou estação de tratamento de esgoto. Desculpa. Organismos patogênicos, aí podem ser vírus, bactérias, protozoários, entre outros. Ainda falando dessas características, as características da água residuária, elas se encontram dentro de 3 grandes grupos: físico, químico e biológico. Ah, professor, mas a gente falou em potabilidade, falou do organoléptico. Ninguém quer fazer análise organoléptica de esgoto, né, pessoal? Mas brincando, mas acaba que até aquelas características organolépticas, elas estão dentro das características físicas, tá bom? E aí, na questão do esgoto, né, vai depender da variação do crime, da situação social e econômica e do hábito da população. Pessoal, e quando eu falo população, quando a gente pensa numa cidade, claro, isso é notório. A gente também fala dentro de uma unidade fabril, né, dos hábitos da população, da atividade industrial e o tipo de atividade que está sendo empregada. Então, essas características físicas, químicas e biológicas, elas vão ser alteradas também dentro de uma unidade fabril. Tá? A gente tem aqui uns parâmetros de qualidade, né, que vão definir a qualidade do esgoto. É estranho, né, falar em termos de qualidade do esgoto, mas existe. Vocês vão ver mais estranho ainda quando a gente estiver falando que um esgoto é fresco em detrimento ao outro que não é. Mas existe essa percepção. Tá? Alguns parâmetros físicos são considerados: temperatura, cor, odor, turbidez. Pessoal, quando a gente fala na água residuária de algumas características como essa, primeiro, essas características físicas são interessantes também para termos de controle
como parâmetro de controle, de observar pela cor, não dá para observar naturalmente, né, a temperatura, mas pela cor ou pelo odor, pela turbidez, tá? E percebe e imagina o estado daquele esgoto que está entrando na estação de tratamento, por exemplo, tá? Mas vamos voltando aqui. E outra questão, falando sobre especificidade da temperatura, por que é importante? Porque dentro de uma estação de tratamento de esgoto, como eu falei para vocês, em geral a gente teremos sistemas biológicos. Isso é largamente o método mais usado de tratamento de esgoto do planeta, tá? Por uma relação de custo-benefício, que nós vamos, no decorrer do curso, falar um pouco melhor de outros processos de tratamento. Tá? Mas, basicamente, eles serão todos biológicos, tá? Seja anaeróbio, seja aeróbio, de uma vasta variação de métodos, estabilização, reator anaeróbio, enfim. Tá? Mas aí, em qualquer uma dessas circunstâncias, como estamos trabalhando com o sistema biológico, tá? Há uma necessidade de manutenção da vida desses micro-organismos. Para isso, a gente precisa manter uma condição adequada de alimentação, tá? Ou seja, nutrientes, de carga orgânica e de temperatura, de pH. Então, se tiver um choque muito alto, algum choque de temperatura, uma elevação, algum gradiente, esse fora da capacidade de resiliência desse micro-organismo, a gente pode ter a perda desse micro-organismo e, por consequência, perder a eficiência no processo de tratamento desse efluente quando entra na fábrica. Por isso é uma característica importante do esgoto a ser considerada, a temperatura. Por quê? Aí tem essa descrição. A gente pode influenciar na atividade microbiana, como antecipei, na influência na solubilidade de gás. A gente já falou um pouco sobre isso quando a gente falou de poluição térmica. Então, a partir que a temperatura é muito alta, eu tenho uma redução na quantidade de gases. Tá? No caso da poluição térmica, eu falei especificamente do oxigênio dissolvido, mas isso serve para qualquer gás. E quando a gente fala de tratamento de esgoto, a gente pode estar, quando se pensa numa estação, no método de tratamento aeróbio, isso é importante também. E a influência na viscosidade do líquido. Cor. Aí o cor é para ter uma ideia de qual a característica do esgoto. É engraçado mais uma vez, esse conceito, né? O esgoto fresco, aquele ligeiramente cinza, né? Ele tem mais assim um aspecto da água do mar, das praias de São Luís. Não é bem cinza, é uma coloração meio avermelhada, meio assim, enfim. Vocês estão entendendo mais ou menos, meio barrenta, tá? Esse é um esgoto fresco, tá? O esgoto séptico, né, que já passou por um processo, quando ele é mais antigo, né, se não é um esgoto fresco, ele já passou por uma certa degradação, então ele é um pouco mais cinza, escuro, ou preto, tá? Muito parecido com o aspecto do chorume. O odor do esgoto fresco é um odor oleoso. Pessoal, sinceramente, eu não sei explicar para vocês que é um odor oleoso, mas a gente tem essa sensação quando vai numa estação de efluente químico, tá? Que tem muito óleo, tá? Não sei explicar assim, como aquela sensação quando a gente está numa oficina que está muito suja de graxa. É mais ou menos essa que é a ideia, tá? O esgoto séptico, o esgoto séptico, que é aquele fétido. Professor, mas todo esgoto fede, né? Mas esse aqui é aquele fedor mais carregado com cheiro de enxofre, com aquela coisa do metano, com ácido, com cheiro de ovo podre, aquela coisa assim mais carregada de enxofre. E os despejos industriais, naturalmente, vão ter odores característicos. Diga-se de passagem, não estranho, não sei se é por algum momento da minha vida eu me acostumei, mas como eu trabalhei numa estação de tratamento de esgoto de cerveja, de uma fábrica de bebidas, assim, o efluente, né, a entrada do esgoto na fábrica não considerava fedido, não, pessoal. Tá? Turbidez. Aí a gente faz em função da qualidade de sólidos, né? O esgoto fresco ou concentrado, a gente vai ter uma maior turbidez, certinho? Aí vocês veem, então, algumas características que estão relacionadas também na água potável. Tá? Características químicas. Aí a gente tem sólidos totais, vamos ter matéria orgânica, tá bom? Sólidos totais. Esses sólidos totais a gente vai ter sólidos de suspensão e dissolvidos. O que compõe esses sólidos totais
em suspensão ou dissolvidos. A gente vai ter matéria orgânica, inorgânica. Eles são compostos de sólidos suspensos, dissolvidos e sedimentáveis. Pessoal, dependendo da característica da atividade fabril, esses sólidos podem ter mais orgânicos, mais inorgânicos e vice-versa. Podem ter muitos dissolvidos, podem não ter sólidos segmentáveis, enfim. Por que eu estou falando que depende da atividade? Porque o esgoto da parte de atividades fisiológica, né, dos profissionais daquela unidade fabril, aquilo não vai mudar. Claro que, naturalmente, tu vai ter dependendo do tamanho da unidade, vai ter uma quantidade maior ou menor, enfim. Tá? Mas a mudança ali é muito pequena. O que vai caracterizar mesmo uma água residuária de uma fábrica, né, de uma indústria, é a atividade específica dessa indústria. Tá? E agora, indo para a matéria orgânica, a gente tem aí formas de identificação da matéria orgânica de forma indireta, né, que é DBO, DQO e DBO último, tá bom? A gente vai falar um pouco a diferença entre esses dois. E principalmente vai ser por proteína, carboidrato, lipídio. E nós também temos formas de determinação direta de carga orgânica, né? Que é o carbono orgânico total, esse COT. Tá? Esse carbono orgânico total que é medida direta da matéria orgânica. Certinho? Pessoal, todos esse carbono orgânico total, DQO, DBO, são alguns métodos de determinação de matéria orgânica. Vou falar com mais detalhes sobre eles daqui a pouco. Ainda falando de características químicas, né? A gente tem aí a questão dos nutrientes, nitrogênio, fósforo, tá bom? Quando a gente fala em nitrogênio total, a gente está considerando toda espécie de nitrogênio na amostra. Nitrogênio orgânico, amônia, amoniacal, nitrito e nitrato. Beleza? Então, de cara, os nutrientes eles são indispensáveis para o desenvolvimento de micro-organismos no tratamento biológico. Contudo, nesses nutrientes, a gente tem que ter um equilíbrio. Tá? Por isso, inclusive, dentro de uma estação de tratamento de efluentes, isso é controlado. Tá? Tanto para avaliar se tem uma quantidade acima do que é necessário, quanto se tem uma quantidade abaixo. Então, há um controle, porque tem a necessidade de equilíbrio, inclusive para a manutenção do bom desenvolvimento desses micro-organismos no sistema de tratamento biológico. A mesma fala serve para o fósforo. Aí só que no fósforo a gente vai considerar o fósforo orgânico, né, e o fósforo inorgânico. Tá? Também indispensável, tá? E esse fósforo orgânico ele vai ser combinado com a matéria orgânica. pH, a gente já falou um pouco, aí que não muda, né? É só para indicar as características ácido ou alcalinas do meio, tá? Há importâncias básicas sobre isso. Por exemplo, assim como eu falei que os micro-organismos eles sofrem impacto de temperatura, de matéria orgânica, eles também sofrem impacto de pH. Tem micro-organismos que trabalham mais eficientemente numa etapa no ambiente ácido e tem outros que no ambiente alcalino ou no ambiente mais próximo da neutralidade. Então, esse controle ele é importante também, tá? A alcalinidade, a gente vai ver que é importante para a capacidade de tampão do meio, ou tamponante. Vamos lá. O que é tampão? Pessoal, essa característica tampão, ou tamponante, vamos lá, solução tampão. É uma solução que ela é resiliente a pequenas alterações de pH com a adição de um ácido forte ou uma base forte. Ou seja, uma solução tampão, essa grosseiramente, o meio tamponado é um meio que ele é mais resistente a variações de pH, dependendo se entra uma solução ácida ou uma solução alcalina. Por exemplo, eu tenho uma estação de tratamento de esgoto, eu tenho um ambiente bem tamponado, eu posso ter um acidente de vazamento de soda cáustica e ele não ser tão comprometedor para o meu sistema, porque o sistema está tamponado, então ele resiste a um certo impacto dessa mudança de pH e dá tempo da operação dessa estação tomar ações para que o prejuízo não seja, para que não ocorra prejuízo no rendimento, na efetividade da estação de tratamento. Tá? A gente vai ter cloreto, né, água de abastecimento e despejo dos humanos, né, óleos e graxas, né, que aí é um resultado obtido a partir da avaliação da quantidade de matéria orgânica que é solúvel em hexano. Mas isso é parte do método. Do método de determinação desses óleos e graxas. Pronto. Características biológicas. A gente vai avaliar o quanto que tem de bactérias, fungos, protozoários.
Tá? As bactérias são unicelulares, estabilização da matéria orgânica, algumas são patogênicos, causando doença. Na verdade, eu posso ter bactérias, fungos ou protozoários, todos podem ser patogênicos, podem ver a parte desses patogênicos. Tá? O fungo, ele vai ser aeróbio, multicelular, não fotossintético, tá? Ter decomposição de matéria orgânica e podem crescer em condições de pH mais baixos. O protozoário, a gente vai ter, vão ser aeróbios ou facultativos. É só quando tem, assim, micro-organismos que são facultativos, eles podem ser aeróbios, dependendo da condição do meio. Bom, se tem um meio oxigenado, ele vai se comportar como um micro-organismo aeróbio. Se eu tenho um meio anóxico, sem oxigênio, esse protozoário, esse micro-organismo, ele pode se adaptar e passar a viver tranquilamente no ambiente anaeróbio, tá? Ele faz manutenção do equilíbrio do tratamento biológico e alguns são patógenos, como já foi falado. Ainda a gente tem a possibilidade de vírus, eumintos, né? Eumintos. Aí a gente vai ter material genético, é um material já mais, o vírus já tem uma difícil remoção, né? No tratamento de água e ou de esgoto, tá? Os eumintos são provenientes muito das espécies de animais superiores, e esses ovos podem causar algumas doenças, tá bom? Aí a gente tem uma figura básica aí de uma colônia de Escherichia coli, uma de protozoa, um protozoário, um exemplo do eumínio. Pessoal, inclusive, no dia a dia do laboratório, tá, de uma estação de tratamento de um tratamento de efluente, a gente pode fazer análises, né, de microscópio, em que a gente tem exatamente essa percepção, essa visão aí que vocês estão vendo. Aprendendo a quadrado de microscópio. E essa avaliação, ela é importante para saber, por exemplo, as características do lodo ou do sistema aeróbico que venha a ser usado na estação de tratamento de esgoto. Esses parâmetros, os principais parâmetros que são considerados. Em relação aos sólidos, a gente tem SST, que são sólidos totais, SV, sólidos voláteis, SF, sólidos fixos, e SED, que são sólidos sedimentares, tá bom? Além disso, a gente vai ter os sólidos solúveis totais, os sólidos solúveis voláteis e os sólidos solúveis fixos, tá? Esses parâmetros são todos definidos em laboratório. Matéria orgânica, a gente vai ter o DBO, DQO, e aí não tá, mas pode ser também a carga orgânica total. Lembrando que o DBO e DQO são análises indiretas da matéria orgânica, tá? Tem em termos de outro parâmetro, contaminação fecal, que é o indicador, né, da contaminação por esgoto, da atividade antropogênica. A gente já falou um pouco disso aqui. Então, a gente vai ter ou coliformes termointolerantes e totais, e podem gerar, aí a gente pode, a partir daí, fazer esse análise de óxidos de aumento. Nitrogênio, a gente vai ter análise de nitrogênio total, ou amoniacal, hidrofósforo, ortofosfatos. Isso aí são os parâmetros principais que são analisados no esgoto. Gente, ei, acabou. Espera aí. Beleza. Peço desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Aí, sólidos. Eu tenho classificação do tampor, tamanho e estado, tá bom? Como assim? Dependendo do tamanho, ele pode ser sólido dissolvido, a gente já falou sobre isso, um sólido de suspensão, até colóide, que não está aí nesse slide. Tá? A classificação pelas características químicas, a gente tem os sólidos totais, né, que podem ser voláteis, matéria orgânica, tá? E os sólidos físicos, que são matéria inorgânica. Aí a gente pode estar pensando, voláteis, totais, fixos, como ser analisado? Esse tipo de análise ela é feita com a ajuda de uma estufa, né? Então, aquecimento, determinada temperatura, esses voláteis vão ser degradados, carbonizados, né? Estufa não, acho que até numa múfula, né? Que a gente tem um forno com uma temperatura mais alta, equipamento que chega a uma temperatura mais alta, e o que for orgânico, ele acaba sendo calcinado, né? E o que for fixo permanece, tá bom? Mesmo em altas temperaturas, ele vai permanecer. Então, é mais ou menos aí o processo de análise desses sólidos totais. Aí a gente consegue diferenciar. Esses sólidos sedimentares, como vocês veem nessa figura, a gente tem uma estante de cones Emirhoff. Esses cones são cones assim, que eles são bem grandes, eles são em torno de
sei lá, meio metro, mais ou menos, tá? Eles são meio metros e o volume deles, em média, são de 1 litro, ou são de 2 litros, tá? E a gente coloca o efluente a ser avaliado e, dependendo de quanto for segmentado em 1 hora, a gente tem um solo segmentado. Aí, cada etapa do tratamento, ele vai ter uma quantidade permitida, né? Uma quantidade máxima permitida. Bom, esses são solos segmentáveis. E alguns solos não segmentam, mas são os que não são segmentáveis. Ele é um indicador, esses testes de segmentação, é um indicador importante de decantabilidade do efluente. Tá bom? Aí a gente tem uma distribuição do sólido, mais uma vez, pessoal, só para se ter uma ideia, uma coisa geral, tá? A gente tem, supondo que 100 miligramas de sólidos totais, desses 350 miligramas estão em suspensão, e 650 dissolvidos. E essa divisão aí entre fixos e voláteis, tanto dos dissolvidos como do em suspensão. Matéria orgânica, a gente já falou desse percentual, que a gente está dando um pouco de detalhe, né? Da composição de aproximadamente 40% de proteína, 25 a 50% de carboidrato. Ainda há pouco a gente falou na outra slide, né? Em torno de 20 a 50%, mas esse 25 ainda não tem prejuízo. Gordura em tudo, óleos e gorduras em torno de 10%. O resto, factantes, fenóis, que é mais difícil mensurar, não tem um percentual estabelecido. Tá? A classificação desse material orgânico pode ser por forma e tamanho e biodegradabilidade. Que essa biodegradabilidade, a gente vai avaliar o quanto que o material ele é suscetível a processos de biodegradação, ou seja, a processos de degradações biológicas. Ou melhor, a gente vai ver o quão é suscetível uma determinada matéria orgânica a tratamentos biológicos, tá? Ou seja, já falei um monte de ou seja, né? Ou seja. Enfim, a biodegradabilidade ela vai dizer o quanto que esse teu efluente ele é degradável, digamos assim, pelo teu sistema de tratamento biológico. Importância e problemas que causam matéria orgânica. A matéria orgânica, o principal problema é porque, para que aconteça a degradação da matéria orgânica, a gente vai usufruir de oxigênio dissolvido. Quando a gente está falando do nosso corpo d'água, né, isso é um mal muito sério, porque a quantidade de oxigênio dissolvido nos corpos d'água ela já é pequena, é um mal suficiente para a manutenção da vida aquática. Tá? Então, quando a gente coloca matéria orgânica, a gente tem um concorrente, tá, para esse oxigênio dissolvido. Beleza? Porque ele é utilizado pelos micro-organismos que vão decompor o material. A DBO, a gente já dá um conceito mais completo de DBO, mas aqui ela retrata como teor de micro-organismo no esgoto ou no corpo d'água. Aí entra porque a gente está falando que a DBO é um processo indireto de determinação de matéria orgânica. Por que indireto? Porque, na verdade, ele dá o potencial de consumo de oxigênio uma determinada carga orgânica em solução, ou seja, no corpo d'água. E a partir desse consumo de oxigênio, eu mensuro com a quantidade de matéria orgânica que tem. Beleza? Então, por isso é indireto. É uma indicação do potencial de consumo de oxigênio dissolvido. A mesma coisa a gente pode ser para o DQO. Só que o DQO não é bioquímico, mas a gente já sabe. É químico. Então, acaba oxidando, inclusive, substâncias que são inorgânicas. O DBO é fundamental dentro de uma estação de tratamento de efluentes, tá, pessoal? A importância na caracterização do grau de poluição no corpo d'água, na qualidade do tratamento e na qualidade de tratamento de uma estação de tratamento de efluentes. Aí tem uma figura mostrando mais ou menos como é que é feita essa análise, né, de demanda bioquímica de oxigênio, né? Ela é feita aqui, ó. Eu tenho esses frascos que são específicos. Coloquem. Se vocês observarem, eu até desenhei aqui um gráfico, não sei se vocês conseguem ver, tá? É um frasco como esse frasco é marronzinho, a gente preenche ele completamente, tá? Preenche completamente, coloca a tampa, sem ter espaço para oxigênio. Completou, botou a tampa, fecha e coloca numa incubadora por 5 dias, com a temperatura controlada de 20, 25 graus Celsius. É medido esse oxigênio dissolvido no dia 0, e no dia 5. Por isso que é DBO 5 também. Aí a gente vai ter essa redução da medida do oxigênio dissolvido no dia 0 e no dia 5, a gente vai ter
o consumo de oxigênio dissolvido, bioquimicamente falando. Então, aí, a partir desse valor, a gente vai ter uma ideia de qual é a demanda bioquímica de oxigênio daquela amostra e, por aí, ter uma ideia de qual a quantidade de matéria orgânica que tem lá. Certinho? A média do esgoto é um DBO acima de 300 mg por litro, pessoal. A gente tem ainda DQO, né? Vocês podem ver as vantagens. É que o resultado é mais rápido. Uma amostra de DQO, a gente tem a resultado em 2 horas, a gente já falou sobre isso. Usa um oxidante muito forte, uma mistura de uma solução de cromato de potássio, que já é um oxidante forte por si só, com uma solução de ácido sulfúrico e, por vezes, catalisada por um metal, em geral prata. Tá? Então, aí a gente tem na figura, esse equipamento preto, ele é um espectrofotômetro específico, né, para leituras desse DQO. E do lado, a gente tem aí, eu acredito que seja do lado ali, redondinho, um bloco de aquecimento, porque essa amostra é aquecida por 2 horas, em temperatura de 150 graus Celsius, se não me engano, tá? E depois disso, claro, após a gente esfriar um pouco, arrefecer, é feita a medida, e a gente vai ter o valor. A gente pode ter uma detecção de DQO de alta, DQO de baixa. Aí a concentração das soluções são diferentes, tá? Vantagem, o resultado é rápido, dá uma indicação de oxigênio requerido. Isso é importante para a operação de uma estação de tratamento de efluentes, tá? Esses resultados em 2 horas. E ele não é afetado pela nitrificação. Por quê? Porque ele oxida tudo. Inclusive, por isso, ele dá valores mais altos que o DBO, bem mais alto, 1,5 ou 2 a mais. Tá? Limitação, aquilo que a gente falou, oxidação total, taxa de consumo de matéria orgânica, frequência do tempo, né? E os constituintes inorgânicos ou interferente, ele está oxidando tudo. Então, tudo, seja inorgânico ou interferente que não seja orgânico, ele acaba oxidando e dá um falso positivo, dá um valor mais alto, tá bom? Mas, contudo, é uma informação bem relevante para o dia a dia de uma estação de tratamento de esgoto. Contudo, além disso, esse DQO e esse DBO, a gente tem uma relação que a gente chama de biodegradabilidade, tá? Então, essa relação de DQO sobre DBO, tá? Quando a gente tem essa faixa de 1,7 a 1 quarto como referência, se a relação é muito baixa, o que eu tenho? Eu tenho uma fração biodegradável elevada. O que é isso? Quer dizer que a grande parte desse efluente que está entrando na estação de tratamento, ele vai ser degradado facilmente, tá? Ele é biodegradável, ele é degradável pelo sistema biológico, tá bom? Porque quando essa fração aí for baixa. Contudo, essa fração de degradabilidade for elevada, aí eu tenho uma fração inerte elevada, eu tenho uma quantidade elevada de material no meio efluente que não vai ser degradado no sistema biológico, tá? Ou seja, um tratamento biológico para um efluente com uma baixa biodegradabilidade ou uma alta razão de QO-DBO, tá? Não vai ser efetivo. Vocês conseguiram entender? Agora vamos lá. Eu tenho essa razão, DQO, DBO. Ele vai me dizer a biodegradabilidade do meu efluente. Certinho? Ou seja, eu tenho aqui uma demanda química, que degrada tudo, inclusive coisas inorgânicas, e eu tenho uma demanda bioquímica. Beleza? Tá, eu tenho essa razão. No numerador DQO, no denominador DBO. Tá? Eu tenho essa faixa de 1,7 a 2,4. Beleza? Se essa relação ela for baixa, tá? O que ela me diz? Ela me diz que a fração desse esgoto ela é suscetível a um tratamento biológico. Então, eu posso indicar um tratamento biológico e não ter preocupação que essa matéria orgânica ela vai ser completamente biodegradada nesse sistema. Por outro lado, se eu tiver uma relação de DQO, DBO elevada, se essa relação der um resultado muito alto, o que ela vai me dizer? Tá? O que ela vai me dizer? Que a fração inerte é elevada. Então, eu tenho muito material refratário ou não biodegradável. Então, quer dizer que, dependendo de quão alta seja essa fração, não recomenda-se um tratamento biológico somente. Certinho? Aí, algumas relações, né? Eu nem falei desse DBO último. Pessoal, desse DBO último, a diferença do DBO 5 é que, em vez de ser 5 dias, eles são 20 dias. Tá? Aí vocês podem encontrar também como DBO 20.
Em lugar do U ali, tem um 20. Para ser sincero, eu não sei muito bem em quais circunstâncias que esse DBO último ele é feito. Tá bom? Em quais circunstâncias, não. Qual a aplicação diferente do DBO5 e do DQO. Matéria orgânica, tá? Aí a gente ainda tem ainda do carbono orgânico total, né? O carbono que pode, a partir desse, o método é o mesmo, carbono orgânico total, mas se tu fizer uma filtração, tu faz o carbono orgânico dissolvido, se não, tu faz o carbono orgânico particulado. Pessoal, o carbono orgânico, ele vai estar o grau de, diretamente, o grau de, a quantidade de matéria orgânica que tem, porque ele mineraliza todo esse material. Ele vai fazer essa análise. Qual é a vantagem? Primeiro, a vantagem dele de cara, ele também tem um resultado rápido. A vantagem dele de cara com o DQO é porque o DQO gera um resíduo ambiental muito grave, né? Lembra que eu falei para vocês esse dicromato de potássio, né? Que a gente sabe que esses compostos de cromo estão associados a efeitos mutagênicos, né? Tem uma solução extremamente ácida, enfim, corrosiva. O DQO é um passivo ambiental muito complexo, tá? Então, por isso, quanto é possível, é mais indicado fazer carbono orgânico total do que o próprio DQO. Muitos laboratórios já tentam trocar, só que envolve um equipamento um pouco mais caro, um pouco mais complexo. Contudo, o retorno ambiental é bem melhor, tá, pessoal? Aí a gente tem contribuição, né, per capita da matéria orgânica, né, que é água residuária, tem a concentração DQO, DBO e carbono orgânico total. Nitrogênio, aí são as espécies que podem ser encontradas no esgoto, molecular, orgânico, amônia, né, livre na forma de gás ou ionizada como amônio, tá? Nitrito e nitrato. Essa figura aqui a gente mostra mais ou menos como se dá a transformação. Ali na limítrofe, vocês vão ver no meio, a gente pode encontrar esse nitrogênio orgânico, esse amônio, né? E aqui embaixo, esse nitrato. Beleza, ali no intermediário. Indo aqui para o lado amarelo, onde a gente tem uma área aeróbia, né, que tem um oxigênio, então a gente pode ter aí a nitrificação. Essa nitrificação está associada que fica muito acessível, né, para algum micro-organismo absorver esse nitrogênio. Então, na forma de nitrato e de nitrito. Então, aí a gente tem o nitrito, né? Eu ainda estou falando da zona aeróbia, tá bom, pessoal? E eu vou ter, nessa condição, ele pode ser absorvido pelos micro-organismos. Por isso, a incorporação na biomassa. O mesmo cabe aí para o nitrato, na condição que eles estão, que nitrito e nitrato, eles podem incorporar a biomassa. Beleza, voltando aqui para o meio da tabela, no meio da figura, né? A gente tem aí o amônio, que pode ser volatilizado na forma de amônia, gás, pode ser adsorvido, né, se ele estiver disponível aí na forma de amônio num leito filtrante, ou, contudo, mesmo nessa condição de amônio, ele pode ser incorporado aí na forma de biomassa. Passando agora para verde, que é a parte anaeróbia, a gente tem aqui um nitrato que pode ser desnitrificado e ter a liberação do nitrogênio molecular e do óxido de nitrogênio. Beleza? A gente vai ver que na zona aeróbia, a gente tem já uma menor probabilidade de formação de espécies oxigenadas de nitrogênio. Por outro lado, na zona aeróbia, nós vamos ter essas probabilidades maior, por conta da presença, da disponibilidade de oxigênio no meio. E a importância do nitrogênio. Primeiro, a gente tem um problema que pode gerar a meta-hemoglobinemia, tá? Que é conhecida como síndrome do bebê assim. Isso aí foi amplamente estudado, acho que nos anos 80, anos 90, enfim. A gente tem um problema da eutrofização, isso aí que serve tanto para o nitrogênio como para o fosfato. Tanto para o nitrogênio, desculpa. Tanto para o nitrogênio como para o fosfato, que é esse crescimento excessivo de algas, tá? Que é a eutrofização. O nitrogênio também, na forma amônia livre, diretamente tóxica para os peixes, a amônia em solução, tá bom? A amônia tem a conversão de amônia a nitrito, a gente já falou disso, e deixa nitrato, implica no consumo de oxigênio dissolvido do ambiente. Por exemplo, digamos que eu tenho um ambiente com amônia, tá? Gás amônia ou com amônio, eu posso ter oxidação, primeiro para nitrito, depois para nitrato. Observe, eu estou falando de oxidação. Então, nesse processo, eu estou consumindo oxigênio do corpo d'água que já é escasso. Tá? Contudo, o nitrogênio é indispensável para o crescimento
dos micro-organismos, tá? Responsáveis pelo tratamento de esgoto. É tanto que, em geral, em estações de tratamento de esgoto, a gente tem tanques, né, com ácido fosfórico para, em caso de situações que eu falei ainda há pouco, a vazão está muito alta, mas a quantidade de matéria orgânica é muito baixa, então a necessidade de introdução de nutrientes, como fósforo e nitrogênio, para garantir o crescimento dos micro-organismos e a manutenção da vida desses micro-organismos. Porque eles vivem da matéria orgânica que está no esgoto. Se esse esgoto que entra na estação ele é pobre de matéria orgânica, eu tenho que enriquecer para manter o sistema de tratamento viável. Aí a gente tem as condições de nitrogênio, isso aí a gente está falando de esgoto bruto, nitrogênio orgânico, amônia, poluição recente. Aí vai ter toda a especificação dependendo da condição do esgoto. Aqui a gente tem esse NTI, a gente está falando de nitrogênio total Quixadá, que é até um método também que tem esse mesmo nome. Esse nitrogênio total Quixadá, ele é a medida do nitrogênio amoniacal e mais o nitrogênio orgânico. Por outro lado, a gente tem o nitrogênio total, que é esse NTK, que é o nitrogênio amoniacal, mais o nitrogênio orgânico, mais os nitritos, mais o nitrato. Mais uma vez, desculpa. Tá bom? Então, isso é só para vocês terem uma ideia de como é obtido os valores de nitrogênio e como eles são subdivididos. Aí vai ter a média, né, tanto no esgoto bruto, per capita, uma concentração típica. Fósforo. Aí vamos fazer definição por ortofosfatos. Aí nós temos aí, a gente vai ter o pH, vai ter o fosfato, hidrogênio fosfato e assim sucessivamente. Vamos ter todas as espécies aí. Além disso, vamos ter polifosfatos aqui, e com hidróxido a gente vai ter o fósforo orgânico. O fósforo também é fundamental para o crescimento de algas, tá? Também leva a eutrofização, já antecipei isso para vocês. É também um nutriente essencial para o crescimento de micro-organismos, responsáveis pela estabilização. Mas só quando a gente fala de estabilização da matéria orgânica, a gente está falando da degradação dela, tá? E não apresenta problema de ordem sanitária nas águas de abastecimento. Bom? Aí nós temos o percentual, a concentração de esgoto bruto, tudo mais, em média. pH. pH vai indicar as condições de acidez, neutralidade ou alcalinidade, tá, pessoal, do líquido. Constituintes. A gente vai ter sólido dissolvido, gás dissolvido, eles vão contribuir, vão definir. É importante que aí a gente está falando de origem, dissolução de rochas, absorção de gases da atmosfera, oxidação de matéria orgânica, fotossíntese, despejo doméstico e despejo industrial. Mas, é bom falar que é dissolução de rochas, absorção de gases, oxidação de matéria orgânica, até a absorção de gases é o que a gente tem de processos naturais. Tá? E quando a gente fala em processos naturais nas águas, tá? O que determina o pH de um corpo d'água são o equilíbrio das duas espécies, que é o CO2 e o bicarbonato e o bicarbonato em solução. Eles são responsáveis por definir o perfil de pH de um determinado corpo d'água. Aí a gente tem, bom, bem lembrado, quando a gente fala de alcalinidade, a gente tem que essa capacidade de neutralizar os ácidos, mas não necessariamente não. A alcalinidade ela também está relacionada a tamponamento, tá? Ela vai manter estável, dar uma resiliência ao efluente ou ao corpo d'água em relação a pequenas variações de pH. Os principais, como falei para vocês, bicarbonato, carbonato e hidróxido. Mas quando a gente pensa em águas naturais, os principais, os que são responsáveis pelo equilíbrio desse pH é o bicarbonato e o carbonato, tá bom? Sólidos dissolvidos, tá? A gente vai ter, são origem de rosa, reação com dióxido de carbono, como eu falei, com a água, despejos e industriais. Aí tem o pH, né? O pH maior que 9,4 são muito mais ocasionados pelo hidróxido e pelo carbonato. Carbonato e bicarbonato entre 8,3 e 9,4. E o bicarbonato 4,4 e 8,3. Pessoal, embora tenha essa descrição, essa definição não é tão simples assim.
a gente está com pH de 4,6, é mais bicarbonato. As coisas não são tão pontuais assim. É só uma ideia, né, a partir de que a gente tenha somente essas espécies em solução. Oxigênio dissolvido, a gente já falou um bocado disso aqui, né, que é fundamental para o metabolismo dos micro-organismos aeróbios, tá? Seja na respiração, seja no processo fotossintéticos. Tá? É importante parâmetro de caracterização dos efeitos da poluição para a matéria orgânica em ambiente aquático. Tá? O oxigênio dissolvido é que faz a manutenção e garante a manutenção de vida em qualquer ambiente aquático. Diria também no marinho, tá bom? Os metais pesados, já falamos, eles são contaminantes. A gente tem sempre arsênio, cádmio, cromo, chumbo, mercúrio, prata. Todos eles são associados a efeitos cumulativos, tá? E percorre toda a cadeia alimentar. O que quer dizer isso? É que, por exemplo, se eu tenho um ambiente que ele é rico nesses metais, eu tenho peixes, assim, pode ser que esses metais, com exceção do alumínio, tá, pessoal? Que não está aí como metal avançado, que ele sim, em grandes concentrações, ele acaba sendo mortal para os peixes. Mas, em geral, os metais pesados, eles não são mortais para o peixe. Então, o que acontece? Esses peixes se contaminam, eles acumulam esses metais no seu corpo, e quando eles são consumidos por outros animais, tá? No caso de nós, tá? Ele acaba sendo acumulado, e esses metais que eles acumularam no seu corpo, eles passam para a gente, e a gente acumula nos nossos corpos. Então, por isso que eles têm efeito cumulativo. Eles acabam transferindo esses metais para a gente, tá bom? Assim, além dos principais, que são as atividades mineradoras, tá? De garimpo, de agricultura, a gente também tem esgotos industriais com metais, mas aí vai depender das características da atividade da indústria. Contaminação fecal, tá? Pessoal, a gente já falou, tá? Essa figura mostra bem, a gente tem aí um conjunto gigantesco que é de bactérias. Dentro dessas bactérias, a gente pode ter aí o grupo de coliformes, que temos coliformes totais, termotolerantes, Streptococcus fecais, tá bom? E ainda tem uma pequena parte dos grupos da coli que podem ser patogênicos. Aí a gente tem as bactérias intestinais, enfim. O que é isso? Mas o grande lance é que essas bactérias do grupo coli são indicadores, tá? De atividade de lançamento fecal, lançamento de esgoto. Então, por isso, eles são importantes na determinação. E essa importância se dá também pelo custo, tá? Mesmo porque eles são abundantes, tá? Tem grande quantidade na espécie humana e de animais, tá bom? E tem uma resistência à maioria das bactérias patogênicas intestinais. Ela tem uma resistência similar. Então, se eu encontro o coliformes, eu posso encontrar essas bactérias patogênicas, tá? E para a determinação delas, as determinações do coliforme fecal são mais baratas e são rápidas, comparadas ao outro. Então, é um indicador de atividade antropogênica e de contaminação por esgoto, tá? É mais importante, porque a gente conta em quanto quantidade, tá? Tem uma resistência similar a patógenos, tá? do nosso intestino, ou seja, tem uma resistência similar, se eu encontro esse coliformes, provavelmente eu posso encontrar esses micro-organismos patogênicos. E, além disso, a técnica é mais barata e rápida de determinação de que esses testes específicos para a determinação dessas bactérias, dessas possíveis bactérias patogênicas. Aí nós temos alguns, né? Tem coliformes totais, os coliformes fecais, que são também termotolerantes, Enchereria coli, né? Que continua na espécie dominante dos coliformes fecais, é a que mais tem, né? Tem os Streptococcus fecais, tá? Bovinos, equinos, enfim, e temos os testes de biotoxicidade. Esses testes, pessoal, estabelecidos nas regulamentações, sobretudo de potabilidade, eu já falei um pouco disso aqui, dependendo dos percentuais ou a gente até falou, né, de recoleta, dependendo dos percentuais a quantidade de análise de coliformes fecais que deram positivas, há necessidade de fazer testes mais específicos. Aí vai avaliar fitoplânctons para analisar algas tóxicas ou cianotoxinas, tá? Então, tudo parte a partir do coliforme. Tá bom? Aí nós temos os organismos que são presentes, mas a gente vai observar, né? A gente tem que eumintos, esse cisto de protozoário, Streptococcus fecais, eles estão em concentrações menores que os coliformes totais fecais, tá? Então, como eles são mais fáceis de encontrar, se eu tenho coliformes fecais, eu posso ter vírus, posso ter ovos de euminto.
Então, aí eu faço uma análise mais específica, que geralmente é um pouco mais cara e requer um pouco mais de tempo. Nós vamos determinar diretamente protozoários, euminto, bactérias patogênicas e vírus. Indiretos, coliformes totais, fecais, E. coli, streptococcus. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho um indicador indireto de contaminação microbiológica, que são coliformes totais, fecais, E. coli, Eu tenho direto. Geralmente, esses diretos eles são analisados a partir de resultados indicativos desses métodos indiretos, certo? Ou seja, eu faço esses coliformes totais, fecais, dependendo dos resultados, aqui pode ter alguma coisa. Vamos avaliar se tem protozoários, eumintos e outras bactérias patogênicas, inclusive vírus. Tá? Então, a gente tem determinações que são diretas e indicações diretas de presença de protozoários, eumintos, bactérias, e eu tenho esses indicadores indiretos, que são os coliformes totais fecais. Tá? Aí é uma figura, só para a gente ter ideia, e espero que vocês não estejam assistindo essa aula durante o almoço ou a janta, né, de alguns dos micro-organismos, né, contaminação por vermes, verminoses, entre outros. A caracterização quantitativa do esgoto, a gente tem fatores envolvidos, né, nessa caracterização. Uso e ocupação do solo, tá? Uma forma de caracterizar o esgoto. Lembra que a gente falou lá atrás dessa aula, né, que o esgoto, né, ele está muito associado às características de uso, questões demográficas, esse grau de instrução, poder aquisitivo. Então, o uso e ocupação do solo, ele vai me dar a densidade e perspectiva de crescimento do distrito industrial, etc. Tá? A gente vai ter caracterização socioeconômica, tudo isso é usado na caracterização quantitativa do esgoto, tá? Na questão da quantidade de esgoto, né? Da demografia, desenvolvimento econômico, usos múltiplos da água, enfim. Tá? Isso aí são os diagnósticos da situação da qualidade da água. Isso tudo é utilizado na caracterização quantitativa do esgoto. Tá? Sobre a vazão do esgoto, a gente tem essas equações aí. Tá? A gente vai ter a população vezes a vazão per capita, vezes a razão esgoto, água, a vazão da água, que é um tal coeficiente de retorno. Tá? É o coeficiente de retorno. Né? Quanto que consumo de água e quanto que está sendo lançado em esgoto. A gente tem a fração máxima, né? Vai ser a mesma, a equação parecida, né? Só que a gente vai colocar agora aí, vai colocar esse K1, tá? Que é isso tudo é tabelado, tá, pessoal? São constantes, tá? K1, que é o coeficiente do dia de maior consumo ali na vazão máxima. K1 e K2, né? Maior consumo e a hora de maior consumo. Então, coloca essas duas constantes. E na vazão mínima, a gente vai ter a mesma equação, só que vai ter o K3, né? Coeficiente da hora de menor consumo. Essas são equações para a gente ter uma vazão média, né, de esgoto. Claro que todos esses valores, a população, a gente vai ter esse número, dependendo de qual seja. Inclusive, essa população, pessoal, ela pode ser a população da fábrica. Tá? O consumo per capita também é específico, tá? Dependendo da atividade fabril. E essas razões, elas são tabeladas. E essas constantes K1, K2, K3. Aí também a gente tem a carga orgânica. Pessoal, carga orgânica, ela, em geral, é concentração vezes vazão. Tá? Mas a gente pode ter cálculo de carga orgânica considerando a contribuição per capita e considerando também o DBO. Essa contribuição per capita ela vai ser o DBO, tá bom? Que também é um valor tabelado. Tá? Então, a gente vai ter a produção em unidade vezes contribuição por unidade. Isso é efluente industrial. Também a gente pode ter aí a carga orgânica quilograma por dia. Pessoal, a carga orgânica, que aí está como concentração vezes vazão, ela é um indicativo básico de uma estação de tratamento de efluentes. Tá? Todo o teu cálculo é feito em carga orgânica. Tá? Consumo de nutriente, consumo de ar, enfim, tudo é feito a partir de carga orgânica. E que é calculada em função do DBO. Por isso a importância do DBO dentro de uma estação de tratamento de efluentes. Tá? Aí a gente tem uma equivalente populacional, que expressa a relação entre a carga orgânica de efluente industrial e seu equivalente para o esgoto doméstico. Então, a gente tem uma relação. Essa carga orgânica, esse equivalente populacional, é igual a carga orgânica vezes a contribuição per capita de DBO, tá? E a carga orgânica sobre o... Aí tem um valor já específico, certinho? Aí, pessoal, tá ruim até para eu ver, tá? Aí tem
as características da água residual de algumas indústrias. Aí a gente está especificamente, peço desculpa que eu vou abaixar um pouquinho aqui, ó. A gente tem os consumos maiores, a gente já falou, mostrando uma tabela isso em outra aula, né? Do criatório de animais confinados e sucro alcooleiro. São as indústrias aí que têm uma contribuição residuária muito grande. E aí nessa tabelinha, vocês vão encontrar para papel e celulose, para polpa, para curtumes, indústria de não metálicas, siderúrgica. Então, vocês vão encontrar aí uma alimentícia, vocês vão encontrar mais ou menos qual é o perfil de água residuária dessas indústrias. Tá? Pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha sido bem esclarecedor. Qualquer dúvida, estaremos à disposição.